alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 43 da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre a comunicação oral. Já vimos a questão da oralidade, que é toda essa questão, da nossa fala, da nossa desenvoltura. E hoje a gente vai trabalhar sobre essa comunicação oral. Então, os objetivos da nossa aula são compreender o que é a comunicação oral, entonação, ritmo, que a gente já viu também, dicção e ênfase. E também treinar um bom discurso atendendo aí alguns critérios. Materiais que vocês precisam para a aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de Língua Portuguesa. Então, começando. A comunicação oral. O próprio nome, ele já nos faz pensar, Comunicação é comunicar-se com as outras pessoas, passar informações, passar mensagens e ideias. E oral é o quê? Por meio da fala. Então, a comunicação oral compreende o conteúdo que você transmite através da sua fala. Porém, se a intenção é gerar um conteúdo aí que cative a atenção de quem está ouvindo, que prenda a atenção de quem está ouvindo, é preciso utilizar mais do que apenas as palavras. Então, quando eu vou me expressar, eu utilizo além das palavras, eu utilizo alguns outros critérios que estão aí nas palavras, mas se atrela aí o modo como eu falo, como eu me expresso, as palavras faladas corretamente também, entre outros critérios. Até porque uma pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela não sabe como se expressar, a comunicação oral pode aí atrapalhar a sua desenvoltura. Isso é um grande problema. Às vezes as pessoas realmente estudam muito, são muito inteligentes, A pessoa tem realmente o conteúdo, tem realmente a informação, mas ela não consegue expressar essa informação que tem, ou ela se expressa, mas o outro, as outras pessoas têm dificuldade para estar compreendendo, tá? Então, a gente vai aprender agora alguns elementos da comunicação oral que podem ajudar aí você e outras pessoas a se expressar melhor nesse discurso, tá? O primeiro elemento que a gente vai trabalhar é a entonação. A entonação, ela se refere ao modo como você lê ou fala uma palavra, o que diferencia o significado dela. Logo, é importante que você passe emoção, honestidade, sinceridade na sua fala, mas sem exagerar, ou de falar de um modo monótono, que é aquele modo, que você fica o tempo todo falando no mesmo tom de voz, no mesmo ritmo, e chega um ponto que o ouvinte começa a cansar. Então, a entonação é o quê? É você destacar, A entonação seria o destaque de alguns momentos, de algumas palavras, algumas frases, algumas expressões mais destacadas do que outras, tá? O ideal é que você encaixe o seu tom de voz na situação em que se encontra. Se você precisa repreender alguém, por exemplo, repreender é dar uma chamada de atenção. É necessário você fazer isso com mais seriedade. Você não vai chamar a atenção de uma pessoa dando risada, por exemplo. Obviamente que não. Então, se você vai repreender alguém, você vai fazer isso num tom mais sério. É a entonação que você está utilizando. Mas se você vai apresentar um trabalho, é aconselhável que você faça isso de forma agradável, a fim de mostrar para as pessoas o quão interessante é o assunto em questão. Tá? Então, é essa questão que eu falei, do ritmo. Então, você vai seguir um ritmo de acordo, as palavras precisam fluir muito bem para que o ouvinte compreenda. Você vai seguir um ritmo, tá? E também vai dar entonação mais a algumas coisas e menos a outras, Como eu falei, essa entonação é o destaque que eu vou dar a algumas palavras ou expressões e um menor destaque para outras. Continuando sobre entonação, então adequar o volume da sua voz ao seu público é um fator essencial para obter a atenção necessária e deve ser ajustado de acordo com a quantidade de ouvintes. Por exemplo, falar muito rapidamente ou falar muito baixo ou então de modo muito berrante, muito alto, não fica adequado, tá? Então, assim, quando eu vou me pronunciar, eu não posso falar também não tão lentamente a ponto que fique uma palestra cansativa. Também não posso falar tão rapidamente para que a pessoa não consiga entender o que eu estou falando. Gruda uma palavra na outra e você não entende nada.
Também eu não posso falar num tom muito baixo para que as pessoas, né, realmente elas precisam escutar, e nem num som tão alto que fique algo irritante aos ouvidos dos outros. Então, isso é uma coisa que vai se adequando conforme você vai praticando aí a sua comunicação oral. Usar o volume correto da voz, demonstrar tranquilidade, demonstrar segurança. É claro que isso é algo prático, né? Você não vai apresentar pela primeira vez o seu trabalho na escola e vai estar 100% tranquilo. Dá um pouco daquele nervosismo, mas conforme a prática, isso vai se adequando, tá? Então, tudo isso vai facilitar a compreensão da mensagem que você quer passar aí para o seu público. Agora, sobre o ritmo. Bateu aquele nervosismo na hora de se apresentar e você começou a falar tudo muito rápido para terminar logo a apresentação. Isso é muito comum. Eu cheguei, prof, vou apresentar o meu livro da biblioteca e eu comecei a ficar nervoso. Então, eu vou falar tudo o mais rápido possível para terminar logo isso, para eu poder descansar e ficar tranquilo. Tem que cuidar, né? Então, essa questão aí do ritmo ela é bastante importante. O medo de esquecer algum item e tropeçar nas palavras faz com que você falasse demasiadamente devagar. Isso já aconteceu com você? Será que você já passou por essa situação? Talvez falar muito rápido ou então falar muito devagar com medo de esquecer uma coisa ou falar de um modo muito monótono, falar muito, né, sem aquele destaque para algumas palavras ou outras. A fala muito acelerada faz com que você perca a voz. Já a fala excessivamente pausada não prende o interesse do público. Ninguém quer assistir a uma palestra, a uma apresentação que tem uma fala muito devagar, que parece que não tem fim. A gente tem que adequar aí o ritmo. Para melhorar a sua apresentação, é necessário que as palavras ganhem um ritmo mais constante, além de fazer pausas curtas. O que são pausas curtas? Eu estou explicando, mas durante a minha explicação eu dou uma pequena pausa, também por uma questão aí de respiração. Outra questão para apresentação de trabalhos, a dicção. Não sei se você já ouviu essa palavra, é algo bem importante. A dicção é a parte da linguagem responsável por articular as palavras de forma clara e compreensível. Então, muitas vezes, a falta de desenvoltura com as palavras é um problema que as pessoas carregam desde a infância. Há muitos adultos que costumam realmente falar errado, né? Desde pequeno falava errado e às vezes é algo que acaba acontecendo nas famílias quando a criança é pequena. O próprio pai e a mãe falam errado com a criança, porque é um bebezinho e daí fala errado. E às vezes a criança se acostuma a falar errado e sempre fica falando algumas palavras incorretamente, tá? Então, a falta de dicção nesse caso. Coloquei um exemplo, brusinha e blusinha. O correto é o quê? Blusinha, mas tem gente, né, mesmo adulto, que ainda não desenvolveu essa dicção e fala brusinha. Então, se você quer potencializar a sua comunicação, que tal fazer um exercício de dicção? Trouxe para vocês aqui um exercício muito simples, tá? Então, vocês vão ler essa frase aqui embaixo diversas vezes, tá? Diversas vezes num ritmo tranquilo, não é um trava-línguas que você precisa ler rapidamente, tá? Comprei poucas capas pretas plásticas perto da Praça Petrópolis. Olha só a letra P como ela tá persistente ali. Então, a ideia é o quê? Você treinar a dicção, treinar essa questão do falar corretamente as palavras e, além de falar corretamente, falar de um modo claro. Porque às vezes eu posso ler isso daqui bem rápido, mas se alguém escutar, não vai entender nada. Por quê? Porque além de eu falar corretamente, eu preciso falar de um modo claro, num bom ritmo, tá? Além dessa, a gente tem aí trava-línguas também, que a gente já trabalhou em algumas aulas anteriores, que também ajudam a melhorar a dicção. Então, a dicção é o quê? Eu falar corretamente as palavras num ritmo adequado, que a minha fala fique aí compreensiva a quem escuta. Próximo item, ênfase. Então, se você quer ressaltar pontos positivos ou negativos de uma determinada situação, utilize a ênfase.
Dessa maneira, as pessoas terão maior facilidade de absorver o que foi proposto, né? A ênfase nada mais é do que o destaque que você dá a determinadas palavras ou a determinadas frases, a fim de ressaltar a importância dessas no conteúdo que será exposto. Então, a ênfase é esse destaque, da ideia aí da entonação também. A gente tem entonação mais forte e mais fraca conforme a ênfase que eu quero dar, conforme o destaque que eu quero dar sobre o conteúdo. Então, quando a gente expõe um determinado conteúdo, é claro que tem momentos que a gente quer ressaltar mais alguma coisa. A gente quer, né, destacar, dar maior ênfase a alguma palavra, alguma frase, expressão. E tem outras que a gente dá uma ênfase menor. São importantes? São, mas tem outros que são mais importantes ainda. Então, isso é a ênfase. A altura da voz. A altura, no caso, o volume, né? O volume da voz, frequentemente, ele torna-se baixo porque o indivíduo não respira fundo o suficiente ou não toma ar suficiente quando fala. Então, assim, um grande problema na altura da voz é justamente essa questão, né, do respirar. Então, a altura da voz, ou mesmo, né, o conseguir se expressar, tem muito a ver com a respiração. E tudo isso é o quê? É prática. Precisamos ocupar toda a nossa capacidade do pulmão para termos ar suficiente para uma fala sem desconforto. Quando eu estou falando, eu estou respirando, certo? Quando eu faço uma leitura e tem uma vírgula lá no meio da minha leitura, o que eu faço? Eu dou uma pausa e nesse momento eu sei que eu vou poder estar respirando, ok? Então, essa questão da altura da voz é bastante importante. Utilizar toda a capacidade pulmonar significa utilizar os músculos responsáveis pela respiração adequadamente. Porque quando eu não utilizo adequadamente, o que vai acontecer? Eu vou falar, cansar e eu não vou conseguir terminar a minha frase justamente porque a minha respiração não está de acordo. E eu trouxe para vocês um exercício bastante prático, para vocês podem fazer agora ou façam depois, para treinar essa questão da altura da voz e principalmente essa questão da capacidade da respiração para melhorar a sua fala e você conseguir fazer um discurso sem ter problemas na respiração. Então, como que é o exercício? Você vai até um local confortável da sua casa, de preferência ficar sentado ou até deitado. Até deitado seria melhor para fazer, para perceber melhor esse exercício. Tá? Então, deitar na cama, no sofá, enfim. Ficar relaxado. O que você vai fazer? Você vai colocar um livro sobre o teu diafragma. Lembram que é o diafragma? Aquele músculo que eu tenho aqui abaixo do meu pulmão, que faz com que, né, o meu pulmão ele vai inflar e vai diminuir, né, no processo de inspiração e expiração. E esse músculo vai estar impulsionando, né, vai estar empurrando aí o meu pulmão. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar o diafragma, fica mais ou menos nessa altura aqui, tá? Coloca um livro, uma folha, alguma coisa, né, que tem um pouquinho de peso e você vai respirar profundamente de maneira que o livro levante e soltar, tá? Então, você inspira e expira. E com isso você vai perceber, né? Provavelmente você vai estar deitado fazendo essa atividade e você vai perceber esse movimento de sobe e desce no livro, tá? Isso é um treino o quê? De respiração para que você consiga, né, melhor aí expressar-se, né, comunicar-se oralmente e assim conseguir respirar melhor. Variação da entonação. A fala de muitas pessoas, ela pode ter pouca melodia ou variação na entonação. Uma fala monótona sem mudanças. Uma fala monótona é quando fica a mesma coisa. A pessoa não fala mais alto no momento e mais baixo em outro. Ela fica com o mesmo tom de voz, com o mesmo ritmo e fica uma fala cansativa, né? Você fica cansado de ficar escutando aquela pessoa falar. Até o conteúdo pode ser muito interessante, mas ele fica meio exaustivo de se ouvir. Isso pode ser chato para escutar e algumas vezes difícil de entender. Então, tente colocar alterações na sua fala. Pense sobre a melodia de seu discurso enquanto você fala. Então, quando a gente fala, essa melodia não significa que eu vou estar cantando uma música durante a minha fala. Mas eu ter uma melodia, eu ter um ritmo bom
para eu conseguir aí passar minha mensagem e não ficar uma fala cansativa. Pessoal, então esse é o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro essa questão da comunicação oral. Pratiquem os exercícios aí que eu passei para vocês. Agora vocês vão fazer mais alguns exercícios aí no caderno de vocês. Até a próxima e bons estudos!